Bom, estando aqui no meu VS Code novamente, eu deletei todos os repositórios locais que haviam na minha área de trabalho que eu havia feito na última aula, como também deletei os repositórios remotos que tinham no GitHub que eu criei da última aula. E nessa aula eu vou falar sobre os commits. Inicialmente, vamos criar uma nova pasta na nossa área de trabalho aqui, chamada minicurso GitHub. Vou abrir ela no meu VS Code agora. Aberta a pasta. Como não foi inicializado o repositório, a gente vai inicializar o repositório. Certo. Inicializado o repositório. Eu agora vou criar o mesmo arquivo lá, teste.html. Vou preencher ele aqui com alguma coisa. Pronto. Preenchido, eu vou fazer um commit aqui. Criado. Teste. É bom que os commits tenham que as mensagens dos commits sejam informativas, porque depois da hora que você for consultar o commit, você vai ter que, tipo assim, você vai procurar por essa mensagem que você está escrevendo aqui agora, entendeu? Então eu vou colocar essa aqui, mas nos projetos que você faz, você coloca a mensagem que te facilita encontrar esse commit depois. Fiz um commit. Esse commit que eu fiz agora, eu fiz um commit no meu repositório local. Tá só na máquina. Não existe um repositório no GitHub com esse arquivo aqui. Daí no caso, eu vou fazer mais uns commits aqui. Tipo, eu vou criar um a.c. Criei aqui meu a.c. Eu vou commitar ele também. Comitei. Todos esses commits servem para versionamento local, porque nenhum deles está no GitHub. Daí no caso eu vou abrir aqui meu terminal aqui e vou mostrar para vocês, tipo, que existe um histórico dentro da minha máquina aqui, no meu repositório local. Do gitlog, lá, gitlog ele vai mostrar o meu histórico de commits criado localmente. Lá, ele mostra tipo o hash do commit e o nome dele, a data e o autor, né? Que no caso sou eu aqui. E agora eu vou fazer mais um último commit. Eu vou criar mais um arquivo aqui na minha pasta aqui, no repositório, chamado teste.java. Pronto, ele já colocou aqui até a classe aqui, né, por causa que é de Java. Eu vou commitar ele. E uma coisa aqui interessante é que quando você clica aqui, ele vai mostrar a diferença. Quando você faz um commit aqui, ele mostra a diferença tipo assim, entre o que tá, ó, o que tinha antes. Não existia o arquivo, né, que no caso aqui ele não consegue representar que o arquivo não existe. Ele coloca tipo assim, que existe meio que um arquivo com uma linha vazia, né? E daí passou a ter um arquivo com esse conteúdo aqui, né? No caso eu vou editar ali outro arquivo, que no caso é esse aqui, eu vou mudar essa mensagem aqui. Vou colocar de Hello World para Olá Mundo. Vou commitar. Certo? E agora eu vou publicar esse meu repositório local no GitHub. Eu vou colocar aqui para publicar a branch, né? E vou publicar como um repositório privado com esse nome mesmo. Aqui eu poderia mudar o nome, mas eu vou querer o mesmo nome da pasta ali mesmo. Aí vou abrir no GitHub. Olha lá, se vocês verem, o repositório já tem todos os arquivos. E ele já vem com todos os commits que eu havia feito. Se você perceber, notar, e esses commits aqui que tem aqui são os mesmos commits que eu fiz localmente ali no meu repositório. E aqui dentro deles dá pra eu ver aquelas diferenças lá, ó. E nem aqui, ó, esse arquivo aqui não existia e passou a existir.
E aqui, ó lá, que nem eu troquei de Hello World para Olá Mundo. Ele mostra a diferença. No VS Code também mostra aqui, quando eu tô modificando, quer ver? Vou mudar para só Olá. Deu salvo o arquivo. Ele aparece aqui, ó lá. Ele aparece como modificado. Olha lá, e ele aparece exatamente a alteração aqui, ó. Se eu quiser voltar, eu clico nessa setinha aqui, ó. Ele reverte, ó. Tá vendo? Deu salvar o arquivo de novo, né? Ó, ele desaparece aqui porque não existe diferença. Não existe nenhuma alteração no repositório. Agora eu vou fazer mais algumas alterações aqui no meu repositório. No meu repositório agora. Vou apagar esse teste.java. Daí agora, se vocês verem aqui, eu comitei e fiz o push, né? Ó, ele já passou, já apareceu aqui. Ó, que eu deletei o arquivo. Só que agora eu vou falar sobre o gitignore. O gitignore, ele é um arquivo que serve para você não comitar certas coisas. Por exemplo, aqui esse arquivo em C aqui. Eu vou compilar ele. Ele me gera um ponto .x. Não é interessante eu guardar no meu repositório esse ponto .x aqui, tipo, deixar ele controlado, né? Aqui ele tá falando que não tá controlado, porque, tipo, o Git, e, tipo, né, e o GitHub, eles, tipo assim, meio que controlam as alterações dos arquivos. Não é legal eu ficar controlando, tipo, as alterações de um ponto .x, por exemplo. Porque o ponto, tipo assim, toda vez que eu for, tipo, compilar ele, esse ponto .x vai ficar mudando. E outra coisa, né? Se eu tenho o arquivo fonte, eu consigo o ponto .x, porque é simplesmente compilar, entendeu? Então, tipo assim, não tem necessidade de eu ficar rastreando esse ponto .x. Então, o que eu posso fazer? Aqui mesmo, dentro dessa abinha aqui, quando você clica com o botão direito, tem aqui, ó, adicionar a gitignore. Quando eu clico aqui, ele vai adicionar um arquivo no meu projeto, aqui no meu repositório, com esse arquivo chamado .gitignore. Olha lá, se você ver aqui no .gitignore, está escrito a.x, ou seja, isso aqui indica que é para o Git ignorar o arquivo a.x dentro do meu workspace aqui. Então, olha lá, daí aqui agora ele está falando que ele vai controlar o .gitignore. Daí no caso aqui eu preciso, né? Porque é ele que vai salvar tipo assim, os arquivos que eu não quero ficar controlando com o meu Git. E tipo, daí eu não vou comitar o a.x. Daí eu vou comitar aqui. Lá, se vocês veem aqui, olha lá, aqui ele só adicionou o gitignore, ele não enviou o a.x, ele só adicionou o gitignore. Ou seja, o a.x ele é ignorado, ou seja, eu posso ficar compilando aqui na minha máquina e esse a.x não vai ser adicionado, né? Nessa tela aqui de criação do repositório, na outra aula eu tinha mostrado essa aba aqui do gitignore. Olha lá, se vocês verem, tem essas opções aqui. Quando você escolhe uma delas, esse gitignore aqui, ele já vem preenchido com a respectiva linguagem. Por exemplo, que nem se eu escolher esse C aqui, ele já veria, esse ponto gitignore não veria tipo assim, a.x. Ele veria com todos os arquivos, tipo assim, tecnicamente são lixo assim em C assim. Porque tipo assim, são todos os arquivos que quando você compila um arquivo em C, eles são gerados, tipo os arquivos .d, .o, .x e vários outros arquivos tipo, quando você compila o código fonte, você acaba gerando eles. E tipo, são uns arquivos que não são interessantes da gente ficar colocando no GitHub aqui e ficar controlando o histórico de versão deles. Daí no caso agora, eu vou só editar, eu vou fazer mais commits aqui em cima desse teste.html. Feita aqui algumas alterações.
no nosso HTML. Vou fazer também algumas alterações aqui. Vou trocar para Hello World novamente. Daqui tem como eu fazer um commit, tipo, apenas um commit local, apenas de uma parte específica. Por exemplo, eu quero fazer só o commit dessa parte aqui. Vamos falar que, tipo, aqui é fazer um commit separado, só, tipo assim, eu mudei dois arquivos e eu quero fazer um commit separado só do A.C, dessa alteração do A.C. Daí eu venho aqui, né, e clico nesse maisinho aqui, que eu preparo a alteração do A.C. Daí ele vai deixar preparado. E daí quando eu clicar em confirmação, ele vai fazer o commit só do A.C, ó. Lá, ele fez o commit. No caso, esse commit é local. Ó, se você ver aqui embaixo, ele tem ó lá, efetuar push de um commit para a origem main. Ou seja, tipo assim, ele tem um commit para fazer push, entendeu? E agora eu vou fazer outro commit que é dessa parte aqui, né? Que é... Eu cliquei em confirmar. Putz, errei. Não era a tela de login, era a tela de cadastro que eu queria escrever lá o nome do commit. Ainda aqui dá para eu voltar facilmente, né? Que é só eu clicar nesses três pontinhos. Commit, desfazer última confirmação. Ele vai voltar. Ah lá, ele voltou. Ah lá, daí tipo assim, se eu quisesse fazer alguma alteração aqui, também dava, né? Só que eu teria que despreparar aqui. Ou tipo assim, se eu fizer uma alteração aqui, ó, colocar um A aqui, ó. Ó, ele já aparece aqui, ó, tá vendo que são duas, ó. Ó, aqui, ó lá, ele viu que eu adicionei o A. E aqui não tá contando que eu adicionei aquele A ali, ó. Agora se eu clicar aqui, ó, junto com essa lá. Mas no caso, eu não quero que adicione esse A ali. Ó, eu vou juntar aqui de novo, ó lá, ele não tá colocando A. Eu vou renomear aqui para a tela de cadastro. Eu clico em confirmação. Pronto, eu tenho dois commits para fazer o push. Agora, dá para fazer o push por aqui também, ó. Aqui tem todos os menus dele, tem lá, enviar por push. Enviou. Só que deu, putz, não era, eu não queria ter feito esse commit aí. Eu queria editar eles porque agora zoou tudo o meu histórico aqui no GitHub. Eu não queria que aparecesse esse alterado para Hello World, ou na verdade, tipo, eu não queria que tivesse esse último commit. Eu não queria que fosse a tela de cadastro. Eu queria ter criado a tela de login primeiro, por exemplo. Ou eu queria ter adicionado mais alguma coisa aqui para complementar porque ficou faltando. O que eu posso fazer para alterar o último commit que eu fiz? Daí, no caso, eu vou abrir o terminal, apertando Ctrl aspas, e vou dar o seguinte comando: git commit amend. Só que na verdade, antes de eu dar esse comando aqui, eu vou fazer a alteração que eu quero, né? Que no caso eu vou criar só a tela de login. Eu vou mudar aqui o botão para escrever login. E vou apagar esses dois campos aqui, ó. Esse aqui do senha e do e-mail ali, né? Tá, daí aqui vamos falar assim, ó. Aqui eu criei a tela de login. Eu tenho que deixar, para esse comando funcionar aqui, eu tenho que deixar a alteração preparada, né? Que tipo assim, quando eu deixo preparada, eu dei git add. Lá internamente ele faz o git add, ó. Quer ver? Ó. No caso que ele tá executando. Eu vou voltar aqui, ó. Clicar no mais aqui. Olha lá. Se você ver aqui, ó. Ele deu git add do teste.html, que é esse arquivo aqui. Voltando pro nosso terminal aqui. Olha lá, ele tá com a alteração preparada e eu vou executar esse comando aqui, ó. Olha lá. Daqui ele apareceu esse commit edit message, né? Esse arquivo aqui que ele abre aqui, se você perceber, o que está escrito aqui é exatamente o nome do último commit. Aqui eu posso alterar o nome do último commit. Então, como não é mais tela de cadastro, agora é tela de login, você vê aqui, tela de login. Eu vou salvando o arquivo. A hora que eu fechar, ele já vai alterar. Então, eu vou... Fechei. Ah lá. Daí aqui, ele apareceu isso aqui, ó. Se você ver, ele está querendo fazer lá, efetuar um push e um pull. O pull, ele tá querendo dar pull desse commit aqui, né? Porque ele falando assim, ó, não tá assíncrono, né? Tipo assim, eu fiz um commit diferente aqui, né? Que tipo assim, ele percebeu que eu fiz esse commit aqui, né? E ele tá querendo fazer o pull porque, tipo assim, não tá sincronizado com o meu repositório remoto, né? Que tipo assim, tem esse commit aqui e não tá aqui, né? Ó, quando eu der git log, ele não vai ter aquele commit ali, ó. Olha lá, ó.
Ó, depois do commit alterado do Hello World, é o commit criado tela de login. Se vocês verem aqui, ó lá, depois do alterado do Hello World, é criado tela de cadastro. Ou seja, ele tá querendo... Ele tá vendo que não tá síncrono, tá faltando criado tela de cadastro. Ele tá querendo fazer pull aqui, né? Porque, tipo, tá diferente. E ele vai querer fazer push porque tem esse commit novo aqui, entendeu? Só que se eu clicar aqui, ele vai fazer um merge. Ele vai fazer o merge desse commit, tipo assim, dessa branch que tá aqui com a minha branch local. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele sobrescreva esse commit aqui, né? Porque eu quero mudar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar esse terminal aqui, né? Porque ele... Daqui eu vou executar o seguinte comando. Git push, que é para eu enviar pro meu repositório remoto, -- force. Tome muito cuidado com esse comando aqui, porque, como eu disse, você vai sobrescrever o seu último commit. Vai estar alterando o seu histórico de commit quando você está fazendo isso aqui. Então, tome muito cuidado quando você usa isso aqui. Então, eu vou executar. Fez o push. Agora, se você vem aqui, mudou. Olha lá, agora já é criado tela de login. Olha lá, ele mudou o nome. E você vai ver, ele mudou o conteúdo também. Olha lá, agora ele é o nome e senha. Também tem outra forma de eu fazer isso. Por exemplo, não, agora eu quero voltar ao de cadastro. Na verdade, eu queria que fosse o de cadastro lá que eu tinha feito. Ou, na verdade, eu quero que tire esse aqui do Hello World. Eu queria que, tipo, depois do criado o git ignore seja o tela de login. Então, beleza. Então, vamos lá. Daí tem esse outro comando aqui, que ele permite você fazer basicamente a mesma coisa, só que eu considero ele um pouco melhor, que, tipo, ele vai, como que fala? Ele vai aparecer as mudanças que você tem feito, né? Ele não vai aparecer só aquele commit edit message lá para você editar. Ele vai, tipo, desfazer seu último commit. Ele vai literalmente desfazer seu último commit, pra você poder, tipo, fazer ele de novo. No caso, eu vou dar aqui, ó, git reset. E vou dar head circunflexo. Head circunflexo é uma anotação para o commit anterior. Aqui, né? Lá, no caso lá, ele deu um stage, né? Lá, dele aparece aqui, ó, lá, a alteração que eu fiz, ó, lá, tá vendo? Qual que é essa alteração? É a alteração do último commit, ó. Lá, de ter adicionado esse trecho aqui, entendeu? No caso, se eu repetir esse comando de novo, ele vai voltar para o último commit atrás desse commit, né? Ó, vou mostrar aqui localmente. Git log -- pret igual oneline. Esse pret oneline ele mostra melhor, porque eu não sei se vocês tinham visto, mas o último git log ele mostrou muitas informações aqui. Esse traço pret oneline ele vai deixar tudo em uma única linha, assim. Olha lá, tipo mostrando só o hash do commit e o nome do commit, né? Se você vê, ó, na minha, tipo, aqui na minha branch local, tá faltando esse último commit aqui, né? Porque ele desfez, mas ele desfez o commit, mas ele me deixou aqui em alterações, entendeu? Tipo assim, pra eu poder ver, tipo assim, o que tem, tipo assim, de diferente com o que tá... com o que eu desfiz, né? Tanto que até, né, ele tá querendo fazer pull do commit que tá lá tá aqui no GitHub, né? Porque ele tá vendo que tá assíncrono, né? No caso, se eu executar esse git reset de novo, vou voltar outro commit, né? Olha lá. Um stage after reset. Olha lá, ele desfez esses dois aqui, ó lá. Eu vim aqui. Olha lá, ele tipo mudou de Hello World pra Olá Mundo. Olha lá, ele tá mostrando a diferença aqui do, assim, do que tava o último que tá agora lá. Se eu dar git log, olha lá, ele voltou, ó. Ele voltou, tipo, ele desfez esse aqui. E agora a gente tá no git ignore, ó. Até agora eu vou fazer as alterações aqui de novo. Feitas as alterações, eu agora vou fazer um novo commit acima desses commits aqui, ó. Tá vendo? Ó, minha branch local tá assim, ó. Vamos dar o git log de novo. Ó lá. Tá, o último commit que eu fiz é o git ignore. Então eu vou desfazer essas alterações, ó, descartar. Sim, olha lá, daí agora vai estar Olá Mundo, ó, ele não tá registrando nenhuma alteração. E eu vou fazer o commit só dessa aqui, eu vou colocar aqui que eu criei a tela cadastro.
Confirmar. Olha lá, daqui se eu clicar se eu de novo clicar aqui, ó, tá vendo que ele tem uma setinha pra cima ou pra baixo, ele vai fazer um merge, porque, tipo, tá diferente tá diferente aqui do que tá no remoto. Então ele vai fazer um merge automático aqui, né? E como eu quero que ele sobrescreva esses dois commits aqui, eu vou dar git push force. Olha lá, ele enviou. E agora se eu recarregar aqui a página, ó, olha lá, já não tem aqueles outros dois, é só a tela de cadastro agora, que é exatamente essas alterações que eu fiz agora. Agora eu voltei aqui para a página inicial, se vocês verem aqui ele fala para eu adicionar o readme. O que é o readme? O readme é uma forma de você apresentar o seu repositório para outras pessoas. O readme ele usa a linguagem de Markdown, que é uma linguagem de marcação aqui utilizada no GitHub, assim, em vários outros painéis eu uso Markdown. Então, no caso, agora eu vou commitar esse readme que eu acabei de criar aqui, ó. Dá para eu ter um preview do readme enquanto eu estou fazendo, ó. Por exemplo, se eu colocar mais uma hashtag aqui, ele cria um título menorzinho. Se eu colocar mais uma, ele vai criar um menor que esse aqui. Ó. Se eu quiser que ele faça em negrito um texto, eu escrevo alguma coisa aqui, coloco entre... Ó, e aqui eu fiquei em negrito, ó. E se eu colocar algo aqui na frente, ele não vai estar em negrito, ó. Daí tem várias edições que dá para fazer no Markdown. Daí eu recomendo consultar a documentação do Markdown lá, que daí tem tudo detalhado lá, todas as coisas que dá para fazer aqui dentro e tudo mais. Né? Daí no caso eu vou commitar diretamente na main, aqui ó, create, com esse nome mesmo, aqui ó, create readme.md, commit. Lá, commitei. Você vê agora minha página inicial está com o readme. Então, justamente por isso, o readme ele serve para mostrar as informações sobre o seu repositório, certo? Então, e aqui no VS Code, ó, se eu vim aqui no VS Code, ele vai acontecer um negócio. Olha lá, ele aparece aqui nesse canto aqui que é para eu sincronizar, né? Esse ícone aqui que está aqui embaixo é para sincronizar, né? Mas ele só aparece essa setinha para baixo porque ele deu git fetch. Git fetch quando você clica aqui, ele é tipo ele vai comparar o seu repositório local com o repositório remoto. Daí ele vai verificar se tem alguma diferença. Se existir, ele vai falar assim, ó, olha, você tem que fazer um push. Ou, não, agora você tem que fazer um pull, né? Daí, tipo, quando, assim, por exemplo, se eu faço alguma alteração aqui, ele vai falar, e comito, né? Comito na minha branch local aqui, né? Ele vai falar que eu tenho que fazer um push. Agora, se, tipo, o meu remoto tá diferente do meu local, ele vai falar que eu tenho que fazer um pull das alterações do meu repositório remoto no meu repositório local, né? Que no caso é o que está acontecendo aqui agora. Daí no caso é o que eu vou fazer agora, né? Vou clicar aqui, ele vai fazer o pull. Lá fez, olha lá, ele adicionou o readme.md aqui no meu aqui. Daí no caso, aqui no VS Code, eu acredito que seja um pouco melhor de editar o readme, né? Porque ou também tem sites na internet que te ajudam a editar o readme, né? Que ele tem essa visualização lado a lado aqui, né? Que nem quando eu clico aqui, ó, olha lá, ele já mostra todas as alterações que eu faço, ó. Daí no caso, se eu adicionar um mini título aqui, né? No caso tem que ter um espaço aqui, né? Pra ficar daquele jeito. Olha lá, teste de negrito em itálico, olha lá. Coisa assim, olha lá. Coisas assim, certo? Esse serve pra você, dá pra colocar emoji também e coisas do tipo. Bom, essa aula foi isso e na próxima aula eu vou falar sobre as issues.